Conteúdo de tradução. Então, nós estamos vendo aí numa sequência da dogma da biologia molecular, vimos replicação, vimos transcrição, vimos processamento e agora vamos ver a tradução. Ou seja, desde que começou a transcrição e agora o próximo processo, que é a tradução, que é quando vai produzir uma proteína, nós estamos falando do fluxo gênico, ou seja, o código genético que está lá contido no DNA está sendo decodificado, né? Ele está sendo lido de alguma forma aí pelos processos metabólicos para chegar até o produto final, que no caso, quando acontece a tradução, quando acontece, né, a formação de uma proteína, é o processo de tradução. E quando a gente fala em tradução, logo a gente imagina todo um complexo montado já com ribossomos, fazendo aí a leitura do RNA mensageiro, como temos aqui então. Então nós temos um RNA mensageiro, que é esse aqui que está em vermelhinho, com as suas bases nitrogenadas, porção 5' 3', o ribossomo montado, né, subunidade menor que está aqui e subunidade maior que está aqui, tá certo? Essa subunidade maior, embaixo subunidade menor, e temos aqui transportadores. Aqui no caso tem um RNA transportador que já deixou o seu aminoácido, está saindo. Aqui tem um RNA transportador chegando, carregando um aminoácido, tá certo? Aqui está o aminoácido, ó. Então ele carrega um aminoácido específico, tá certo? E aqui então no centro dessa subunidade maior de ribossomos temos aí algumas subunidades que vamos ver ainda em subsequência, na sequência aqui dos slides, né? E está mostrando já uma cadeia polipeptídica aqui sendo formada, ó, de aminoácidos, tá certo? Onde os aminoácidos vão se ligando de acordo com a leitura do RNA mensageiro, vai fazendo a leitura. No RNA mensageiro nós temos os códons. A cada 3 bases, nós temos um códon. Pode ver que esse aqui está sinalizado como o códon do aminoácido 4. Aí o próximo aqui, os três adeninas, ó, seria o códon do aminoácido 5. Esse outro códon aqui, o códon do aminoácido 6. E assim vai, a cada 3 letras, nós temos os códons do RNA mensageiro. E aqui no RNA transportador, nós temos os anticódons. Os anticódons, então, vão por similaridade ou por complementaridade de base, pode ver, ó, vão reconhecer as bases do mensageiro, faz complementaridade de base e carregando o aminoácido específico. Então, por isso, o códon do mensageiro, ao se fazer a leitura do RNA mensageiro, dos códons presentes nesse RNA mensageiro, vai adicionando aminoácidos específicos desta proteína. Então, este é o processo de tradução. E aqui mostrando que o ribossomo caminha nesse sentido, movimento do ribossomo, né? E é onde vai sendo formado o peptídeo. Aqui, ó, mostrando o movimento do ribossomo, que se dá de 5 para 3' do RNA mensageiro. Certo, então vamos mostrar como todo esse processo acontece. Como se monta esses ribossomos, como é que tudo é aleatório, que começa, trombou ali, encontrou e já começa a tradução? Não, há toda uma forma, um passo a passo aí para se chegar e montar todo esse complexo que estamos vendo aqui nesse slide. Uma das coisas assim, primordiais a ocorrer nesse processo de tradução é ativação dos aminoácidos e carregamento dos RNAs transportadores. O que é isso? Como nós vimos na figura anterior, nós vimos que cada transportador ali tem que estar carregando seu aminoácido. E como isso vai acontecer? Como o transportador sabe qual é o aminoácido que ele deve carregar? Então, para isso, existe uma enzima, aminoácido RNA transportador sintetase, tá? Existe uma sintetase para cada tipo de aminoácido
Então, de forma específica, tá certo? Aqui vai acontecer a ligação, porque é uma enzima que vai ter os sítios catalíticos, os sítios de ligação nela para o aminoácido. Aqui, ó. Então, o aminoácido tem seu sítio de ligação, vai gastar uma molécula de ATP aqui, para que ative todo esse processo. Aqui, então, aminoácido ativado com um AMP, uma adenosina monofosfato. E nesta sintetase, aminoácido RNA transportador sintetase, tem também um ponto específico de ligação do RNA transportador. Então, aqui, ó, aí sim se torna possível, pode ver que quando ele chega aqui, ele libera o AMP, a adenosina monofosfato, e faz aqui a ligação, aqui, ó, entre o transportador e o aminoácido. Então, vai ser desta forma que se monta aí, né, que é o que é importantíssimo acontecer, um RNA transportador carregando o seu aminoácido. Por isso, quando a gente mostrou a figura anterior, de acordo com esse anticódon aqui, ele carrega um aminoácido. É porque essa sintetase, ela vai ter forma específica, ela é tão específica que ela só aceita o RNA transportador específico daquele aminoácido e associar a ela. Então, é de forma muito específica essa ligação. E assim fica, então, o transportador aí carregando o aminoácido. Então, assim aconteceu a ativação dos aminoácidos. E os transportadores estão carregando os mesmos. Transportador sintetase. Aqui mostrando então a molécula de RNA transportador carregando um aminoácido. Ó, a molécula, o RNA transportador, ele costuma ter esse formato em trevo, tá certo? Ele assume essa estrutura secundária de trevo, de acordo com as possibilidades aqui, pode ver, de ligações de hidrogênio. Então, são feitas ligações de hidrogênio entre as bases, o que é possível de complementaridade, pode ver, ó, onde é possível, ela vai fazendo ligações de hidrogênio. E por isso assume este formato. Então, depende da sequência do RNA transportador, vai permitir essas ligações de hidrogênio, dando uma estrutura secundária a esse RNA transportador. Como vimos na ativação dos aminoácidos ali, com a aminoácido RNA transportador sintetase, então, assumindo aí, né, pode ver que tem aqui o anticódon, aqui o anticódon. O anticódon está presente, são essas três bases aqui do RNA transportador, e o códon está no mensageiro. Então, vai haver uma homologia de bases também entre anticódon e códon. Então, por isso que a mensagem presente nessas três bases, que é o códon, está carregando um aminoácido específico. Desculpa aí os traços. Vamos desfazer aqui. Vamos limpar tudo. Não limpou? Não limpa então, né? Então, aí desculpa o traço, mas então esse RNA transportador vai estar carregando um aminoácido específico, tá certo? Que só foi possível isto de acordo lá com a sintetase, que é específica para o seu aminoácido e para o RNA transportador, para a molécula de RNA transportador. E aqui já mostrando que quando estiver acontecendo a tradução, vai ter uma homologia com o seu códon específico. Por isso que depois nós vamos ver o código genético, aquele quadrinho que mostra a combinação das três bases, primeira letra, segunda letra, terceira letra, e dando as diferentes combinações de códon e os respectivos aminoácidos. Então, aqui nós temos como é que se inicia esse processo de tradução. Não, eu já disse que não é de forma aleatória, há todo um processamento aí para se iniciar, como é que reconhece, como é que encontra, como é que encontra o início lá no RNA mensageiro, para saber onde é que se começa, qual ponta,
como é que encontra o AUG, que é o primeiro códon. Então, isso aí já é bem definido, que tem os início, meio e fim também. Então, isso aqui é todo um complexo de iniciação, que nós vamos ver como se forma esse complexo de iniciação. Aqui, ó, como se monta o complexo de iniciação, tá certo? Desculpa aí as canetinhas, porque na verdade eu tenho que fazer aqui no pad mouse, com a mão não fica tão perfeito, mas a gente consegue ir acompanhando aí. Aqui mostrando para bactérias, mas não vai ser diferente para a gente, só vai ser diferente às vezes o tipo de aminoácido aqui, que no caso essa é uma formilmetionina, esse F de formilmetionina, no nosso caso de eucariontes é só uma metionina, não formilmetionina, que é de bactérias. Nós necessitaremos, durante o processo de tradução, de alguns fatores de iniciação, esses IF aqui, ó, IF, fator de iniciação. Aí nós vamos ter fator de iniciação 1, tá aqui embaixo, né? Fator de iniciação 2, que é este, e fator de iniciação 3. Então, são fatores de iniciação da tradução, são proteínas aí necessárias para que se monte todo o processo. Por quê? Então, pode ver, ó, o AUG, que vai ser aqui no mensageiro, o primeiro códon, que é AUG, primeiro códon de leitura, ele precisa ser reconhecido, precisa ser encontrado nessa molécula de RNA mensageiro que foi já processada e tudo mais. Para esse primeiro aminoácido chegar ali na região específica do RNA mensageiro, ele precisa se associar com o IF2, tá certo? Então, forma-se um complexo, que é este aqui, ó, IF2, mais a transportador de formilmetionina. Transportador, RNA transportador e o aminoácido formilmetionina. Esse aqui é um transportador ativado carregando o aminoácido formilmetionina. Metionina é o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica, é o início da tradução, é o códon de início da tradução. Paralelamente, tem que estar acontecendo também isso aqui, ó. Nós temos que ter a molécula de RNA mensageiro, a subunidade ribossômica, tá? Isso tudo agora já está no citoplasma da célula. Os ribossomos são montados lá no nucleolo. Então, as subunidades ribossômicas, a menor e a maior, são várias proteínas e alguns RNAs ribossômicos, são todos montados lá no nucleolo e depois são transportados para o citoplasma. Então, elas já saem lá, subunidades montadas, e vão para o citoplasma, que é lá que elas vão cumprir sua função da tradução. Então, no citoplasma da célula, no caso dos eucariontes, né, se for procarionte já não tem separação de núcleo e citoplasma, já vai ser simultâneo. Então, aqui as subunidades ribossômicas, a subunidade menor, nesse caso aqui, está mostrando de bactérias, 30S, precisa, então, de um IF3 e fator de iniciação 3. Esses três se complexam, ó. Pode ver aqui, então, forma esse complexo de RNA mensageiro, IF3, subunidade menor do ribossomo. Como ele encontra isso? Aqui no subunidade menor do ribossomo tem RNAs ribossômicos. E tem um RNA ribossômico aqui que ele reconhece esse sítio, aqui, né, na verdade não é nem o códon de início, mas ele reconhece sequências específicas aqui antes da metionina que fazem interação e localiza o ponto de associação da subunidade menor do ribossomo. Então, tudo é direcionado, tudo tem seus pontos aí de sinalização para onde chega essa subunidade menor. Então, primeira coisa, então, monta a subunidade menor, encontrou já o mensageiro, né? E aqui, paralelo, montado também já o IF2 mais a formilmetionina com o seu RNA transportador. Esses complexos formados, então, agora vão se combinar e nesse momento entra aí o papel da IF1, fator de iniciação 1, e uma molécula energética aí, que nesse caso vai ser o GTP, e vamos para a formação desse complexo de iniciação. Então, se forma o complexo de iniciação, ó, pode ver aqui, né, onde montou-se aí todo, desculpa, deixa eu pegar aqui a canetinha, é que eu acho que eu já estou com ela e não estou, cada slide eu tenho que pegar.
Então, aqui o complexo de iniciação é formado, tá vendo? Ó, os IFs, todos aqui os três, né? O 1, o 2 que tá aqui com o transportador e o 3, o mensageiro, a molécula GTP e a subunidade menor do ribossomo. Quando monta esse complexo de iniciação aqui, aí sim que a subunidade maior vai reconhecer o seu ponto de ligação. Então, primeiro monta-se isso aqui, para depois a subunidade maior vir e se encontrar aí seu local de associação. Quando a subunidade maior se liga, como aqui embaixo, liberando todos os fatores de iniciação, tá certo? Então, aqui ela chega, ó, se liga, a subunidade maior do ribossomo. Então, agora sim está pronto para iniciar aí a tradução. Nesses ribossomos, nessas subunidades, né, nesse complexo aqui de tradução, pode ver que já se associou aqui por complementaridade às bases, o A, o G, que é da metionina, que a gente faz a leitura dos códons. Então, naquele código genético, nós vamos ter a leitura dos códons, aí vem os seus anticódons, que são complementares, e eles estão carregando um aminoácido específico. Aqui foi liberado tudo, ó. E nesse complexo agora, então, montado, de todas as subunidades, com as duas subunidades ribossômicas e o mensageiro, surge os sítios E, sítio P e sítio A. Foram denominados assim porque durante aí o processo é verificado, né, que no sítio E é o sítio de saída, é onde então o transportador depois daqui vai sair de saída, ele deixa seu aminoácido e sai. O sítio P é de peptídico, é onde então vai estar sempre ligado à cadeia nascente ou crescente aí do polipeptídeo. E o sítio A de aminoácido, que é onde vai estar, chegando aí um novo RNA transportador carregando um aminoácido, tá certo? Então, sítio A, sítio P e sítio E são aí identificados neste ribossomo. Aqui o código genético, como a gente disse, tem a primeira letra, ou a primeira base, a segunda base e a terceira base, sempre combinando as quatro que temos no DNA, o CAG, o CAG. Desculpa, não no DNA, desculpa, no RNA, né? Nós estamos falando de RNA, uracila, RNA. Então, aí combinando sempre essas bases aqui, combinando mais quatro bases, e aqui novamente combinando as quatro bases, nós vamos ter as combinações, ó, sempre leitura assim, primeira base, segunda base e terceira base, 3 uracilas é fenilalanina. 2 uracila e uma citosina, fenilalanina também. Olha a leucina. Ops. Então, olha aqui a leucina. A leucina tem 6 possibilidades de leucina aqui, ó. 6 possibilidades de combinações de códon, resultando em leucina. Pode ver aqui, uracila, A ou G gera leucina. E aqui, citosina, uracila e qualquer uma das 4 bases também gera leucina. Prolina, ó, CC e qualquer uma das 4 bases gera prolina. Serina, qualquer uma. UC e qualquer uma das 4 bases, ou seja, UCU, UCC, UCA, UCG, todos esses códons geram serina. E assim vai. Olha a metionina aqui, só há um códon que gera metionina, ok? A, U, G. Basta a gente traçar as linhas aqui, tá? Que a gente encontra, então, A, U e G. A gente encontra aqui esse aminoácido. E aqui temos, ó, valina também 4 combinações, alanina 4 combinações, treonina 4 possibilidades de códon, podendo gerar treonina, glicina, histidina, tirosina, cistina, triptofano só uma combinação, arginina,
aqui 4, aqui mais 2, 6 combinações possíveis, serina aqui mais 2, ó, então são também 6 possíveis combinações, tá vendo? Então, de acordo com essas combinações, às vezes aqui igual 6 combinações possíveis, gerando o mesmo aminoácido. Então, aí são as possibilidades de formação desse códon. E aqui mostrando os stop códon, ó. Aqui temos 2 stop códon. Esse mousepad aqui às vezes me dá uns rabiscos feios, né? E aqui outro stop códon, ó. Então, 3 combinações possíveis gerando stop códon, ou são códons de parada, são códons que não vão existir aminoácido correspondente, e ali então é o término da cadeia polipeptídica. Quais seriam esses 3 códons? Ó, UAA, UAG e UGA. Então, essas 3 possibilidades de códon aí, gerando o stop códon ou códons de parada. Então, esse é o nosso código genético. O sentido da cadeia, então, de movimento desse ribossomo também se dá no sentido 5' 3' no RNA mensageiro. Então, agora está fazendo a leitura do RNA mensageiro, inicia na porção 5' e vai caminhar para a porção 3'. Na subunidade maior do ribossomo, existe uma subunidade catalítica ali, tá? Então, na subunidade maior do ribossomo é onde se faz ligação peptídica, onde vai unir um aminoácido com o outro, que é o que a gente chama de ligação peptídica, tá certo? Então, existe uma atividade catalítica de peptidiltransferase na subunidade maior do ribossomo. Aqui nós temos, então, a continuidade daquela tradução, onde montou aquele complexo, não é? Olha a formilmetionina aqui, voltando a ela. E aqui agora começa a fazer a leitura dos códons do RNA mensageiro para saber qual será o próximo aminoácido que vai chegar aqui. Ó, então aqui mostrando que é uma alanina, ó. Era um GCC o códon. Podemos voltar no códon aqui, ó. GCC, alanina, ó. Pode ver que a alanina, ela pode ter aí GC e qualquer uma das 4 bases gerando alanina, ok? Então, aqui mostrando isso, que qualquer aqui, por isso que esse I aqui, porque pode resultar no anticódon de qualquer uma das 4 bases, pode ser aqui combinadas, né? Para ser o anticódon da alanina. Existem 4 combinações possíveis. Então, de acordo com o códon, chega o próximo. Agora não são fatores de iniciação, são fatores de elongação, que vai a continuidade aí dessa tradução. Vai sendo feita a leitura dos códons e vai chegando os novos aminoácidos. Pode ver que gasta-se energia. Aqui, a molécula de GTP, que vai ser quebrada em GDP, tá certo? Então, essa alanina complexada com fator de elongação, aqui está pronta para chegar e se associar no sítio A de aminoácido, onde está chegando o novo aminoácido, sítio P de peptídico. Aqui, então, agora precisa o quê? Precisa acontecer a ligação peptídica. Como disse para vocês, na subunidade maior desse ribossomo, existe a atividade catalítica de peptidiltransferase. Então, a atividade peptidiltransferase está na subunidade maior do ribossomo e vai fazer aí, então, a união desses 2 aminoácidos, que é assim que vai acontecendo a elongação dessa cadeia polipeptídica, gastando-se energia, pode ver no processo. Então, chegou, ó, aqui, como mostrado, vai acontecer a ligação peptídica, aqui, como mostrei para vocês no slide anterior. Quando ela acontece, ó, o que acontece? Há uma transferência. Aqui pode ver que a metionina se soltou desse transportador e se ligou à alanina, tá certo? Então, ela vai se soltar do transportador. O ribossomo vai caminhar nesse sentido aqui. Quando ele caminha, olha o que acontece. No sítio E está de saída, o transportador que deixou o aminoácido metionina. Ficou no sítio P a cadeia nascente de polipeptídeo aqui, já com 2 aminoácidos,
tá? E agora o sítio A está livre novamente para chegar um novo aminoácido de acordo com a combinação aqui das 3 letras, que é o códon. Fazendo a leitura do códon, que está no RNA mensageiro, para saber qual será o próximo aminoácido ou RNA transportador que vai chegar aqui para fazer a ligação peptídica e continuar essa cadeia aí crescente. Então, pode ver, ó, já chegou aqui uma serina, tá certo? Vai fazer a transferência, vai fazer a ligação peptídica desses 2 aminoácidos para a serina. Então, vai sempre acontecendo isso, ó. Aconteceu isso, libera esse transportador do seu aminoácido ou da cadeia nascente aqui. O ribossomo vai caminhar nesse movimento. Olha o que acontece no sítio E de saída aqui. Olha só, no sítio E tem um transportador vazio. No sítio P de peptídico está aqui a serina, alanina e metionina. Então, já está a cadeia crescendo de aminoácidos. E o sítio A livre novamente para chegar a um novo aminoácido de acordo com a leitura dos códons. E assim vai acontecer até que vai encontrar, né, no certo momento aí, nesse RNA mensageiro, os stop códon. E aqui, então, vai fazendo, pode ver o sentido de movimento do ribossomo, como já falamos. Então, tá aqui, ele caminha de 5 linhas para 3 linhas no RNA mensageiro. Pode ver que a cadeia está crescendo, ó, de acordo com os códons que vão sendo encontrados, os sítios A, P e E, sumidade menor e maior, o RNA mensageiro aí servindo de molde. E o término, como termina todo esse processo? Quem vai reconhecer, não existe então para esses códons aqui, os códons de término que eu havia mostrado já lá no código genético, para esses códons de término, o AA, o AG e o UGA, não existe transportador carregando aminoácido. Se fosse, ainda continuaria a cadeia. Mas nesses 3 códons, quando encontrar esses códons, não tem transportador carregando aminoácido. Então, é o fim da cadeia. E quem é que vai reconhecer essas trincas de término? Então, existem proteínas também específicas, chamadas de fatores de liberação, RF1 e RF2, que vão reconhecer, então, RF1 reconhece esses 2 códons, o AA e o AG, e RF2 reconhece o AA e o GA, tá certo? Então, quando chega nesses códons, quem vai reconhecer são os fatores de liberação. E aqui está mostrando como isso vai acontecer. Aqui temos um fator de liberação 1. Aqui temos um códon de término aqui anunciado. Não existe mais, então, aminoácido correspondente a esse códon. Pode ver a cadeia polipeptídica que está aqui, de acordo com todo, né, depende do tamanho dela, vai depender então da leitura desse mensageiro até chegar no stop códon ou códon de término. Neste momento, então, quem reconhece são os fatores de liberação. Ele se liga a esse códon de término aqui, pode ver. Não, ele se associou, né? E aqui ele vai liberar agora esta cadeia. Ó, vai liberar essa cadeia que cresceu aqui de polipeptídeo, essa cadeia que foi formada de polipeptídeos. Então, liberando todo o complexo aqui. Assim vai terminar o processo de tradução. Tá certo? Pode ver aqui, então. Ó, liberou a cadeia linear de aminoácidos. Isso então foi todo feito ali, como vimos todas essas etapas nos ribossomos. Na montagem, lá no complexo de iniciação, depois começa o primeiro códon, é a metionina, e vai fazendo a leitura desse mensageiro até chegar num códon de parada. Chegando nesse códon de parada, os fatores de liberação libera todo o complexo. Pode ver aqui, ó, liberou o último RNA transportador que estava lá, liberou a sumidade menor, liberou a sumidade maior do ribossomo e liberou o RNA mensageiro. Então, enquanto esse RNA mensageiro está dentro do citoplasma, né, ou dentro do protoplasma da bactéria, enquanto esse RNA mensageiro está viável ali íntegro,
vai se montando e desmontando o ribossomo, monta, inicia e produz proteína. Então, enquanto ele estiver dentro do citoplasma, proteínas estão sendo sintetizadas, né? Quantas proteínas serão produzidas? Depende do tempo ou da estabilidade desse RNA. Tem RNA mensageiro que dura mais tempo dentro do citoplasma, tem RNA mensageiro que tem um período de vida mais curto. Então, isso aí já é um próprio processo de controle de quanto que vai ser produzido de proteínas, quando é o caso da tradução, de quanto será produzido de proteínas referente àquele RNA mensageiro. O código genético, então, como já vimos aí das bases, né? Vamos falar um pouquinho agora desse código genético. Antes disso, aqui só mostrando então um gene. Mostrando então aqui a sequência de nucleotídeos de um gene, no caso da interleucina humana 2. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó, é a interleucina 2, gene da interleucina humana 2, tá certo? Aqui a gente vai conseguir encontrar tudo, ó. Falando que a gente consegue ver o Tata Box, que é o promotor, como é na sequência gênica que a gente consegue ver o Tata Box, o sítio de início da transcrição, códon de início e fim, intron, exon, sequência de consenso poliar, sítio de corte em 3 linhas. Então, aqui dentro desse gene está conseguindo mostrar tudo pra gente, desde que nós começamos lá a falar da transcrição, onde a gente falou que a transcrição começa pelo reconhecimento dos promotores. Aqui está um Tata Box eucarionte. Aqui nesta base vai se iniciar, nesta base vai se iniciar a transcrição, ó, então consegue localizar tudo. A transcrição começa aqui, aí como nós falamos, né, vai transcrever tudo, exons e introns, até chegar lá no final, onde tem a cauda, na verdade a região rica em G e C, vai formar o grampo, né, e o sítio de corte, onde depois vai ser adicionada a cauda poliar. Olha, a sequência de consenso poliar, ele existe, aí logo depois corta-se aqui onde vai ser cortada a base, e onde vai vir ser adicionado a cauda poliar. Mas pode ver que o RNA mensageiro, ele vai ser bem maior, então ele é cortado, né? Tem tudo isso aí reconhecido dentro de um gene. Exons e introns, então os introns vão sofrer splice, vão ser retirados. Vai acontecer a reunião dos exons, exon 1, exon 2, 3 e 4. Tá certo? Pode ver aqui que os introns são enormes. Os exons costumam ser menores do que os introns. Isso aí tem uma forma de proteção, numa questão de uma mutação, de uma recombinação, quando estiver acontecendo meiose nos gametas. É interessante isso porque pode até embaralhar genes, né? Misturar aí exons nessa recombinação gênica. É uma forma de estar recombinando até sequências do próprio gene dentro da recombinação homóloga ali. Então, aqui vai mostrar tudo isso. E dentro dos exons, pode ver aqui. E dentro dos exons, pode ver aqui o códon de início, A ou G, tá aqui, ó. Que na verdade tá mostrando no gene do DNA, mas quando for formar o RNA mensageiro, vai ser um A ou G. Códon de início e códon de finalização, que vai ser o UGA. Troca-se T por U aqui e a gente encontra o códon de término, ok? Então, aí mostrando dentro de um gene humano, tudo que nós começamos a falar, desde transcrição até agora a tradução. Como é aquele código genético, aquela caixinha ali que nós vimos quadrado, né? Das 3 letrinhas se combinando e formando ali os aminoácidos. Então, quais são as propriedades desse código genético? A unidade do código genético. Então, qual é a unidade do código genético? É o códon, as 3 letrinhas, tá certo? Lá dentro do código genético que vale, então são a combinação das 3 letras ou das 3 bases, né? Seria até mais correto dizer 3 bases, que formam o códon. O código genético tem ponto inicial, tem sim, como já vimos, o AUG. Então, o códon de início é o AUG, que para as bactérias ou procariontes é formilmetionina, como vimos já lá nos slides, e para os eucariontes não é formilmetionina e apenas metionina.
O código genético não é sobreposto, então não há sobreposição. O que seria essa sobreposição? É que tipo uma letra, né, ou uma base de um códon, ele não vai servir para formar um códon subsequente, não, é de cada em três tem um códon. Então ele não é sobreposto e ele não tem vírgula. A gente já pode emendar aqui, ó. Ele não tem vírgulas, ou seja, não é que tem 3 bases, vai pular uma ou duas, depois mais 3, que é outro códon. Não, é de 3 em 3. Desde que se encontrou o A ou G ali no gene, no RNA mensageiro, para fazer a tradução, ele não mais pula nenhuma base. De 3 em 3 vai fazendo a leitura e vai ali adicionando os aminoácidos correspondentes, tá certo? Então não tem sobreposição, não tem vírgulas. Esse dizer não ter vírgulas é isso, porque não salta nenhuma base, tá certo? Ele é dito degenerado ou redundante. Ó, então, o código genético é degenerado ou redundante, ou seja, nós temos aminoácidos codificados por mais de um códon diferente. Foi o que eu mostrei ali, alguns aminoácidos formados, às vezes, até por 6 combinações diferentes, como a serina, né? Acho que a arginina também. Então, aí, ou 4 combinações diferentes, isso é ser degenerado ou redundante. Os aminoácidos podem ser codificados por mais de um códon diferente. Um mesmo aminoácido, né, pode ser codificado por mais de um códon. Importante isso, então, para proteger o organismo contra efeitos da mutação. Olha que interessante. Por quê? Porque, às vezes, mesmo fazendo uma mutação de base, trocando uma única base, mesmo alterando, ainda pode resultar no mesmo aminoácido, por causa daquelas combinações diferentes. Que nós vimos lá que às vezes a primeira e a segunda letra é a mesma, mas a terceira pode ser qualquer uma das 4. Então, qualquer alteração que acontece na terceira para um aminoácido, que pode ser qualquer uma das 4, ele não vai mudar o aminoácido vai ser o mesmo. Então, isso é importante para proteger contra esses efeitos da mutação. O código genético, apesar dele ser redundante, né, ou degenerado, ele não é, eu esqueço que eu não estou com a canetinha, ele não é ambíguo. Ou seja, um códon não codifica para mais de um aminoácido. Então, quando a gente vê lá o quadro do código genético, cada códon só codifica um aminoácido, tá certo? Tipo assim, um códon naquela combinação, ele é específico de um aminoácido. Então, um códon não codifica para mais de um aminoácido. Exceto em condições, isso em condições normais, de temperatura e de pH. Quando as condições estão alteradas de pH e de temperatura, pode às vezes acontecer, né, essa ambiguidade. Mas aqui, falando em condições normais, não vai ser ambíguo. O código genético é quase universal. Esse quase aqui não deixa ele ser totalmente universal, ó. Então, vamos chamar a atenção com esse quase, é quase, não chega a ser universal. Antigamente até se achava que era, mas depois descobriram algumas exceções aí, então podemos dizer que esse código genético não é universal. Existem as exceções, então, onde nas mitocôndrias de algumas espécies A U A, né, as 3 bases A, U, A, codifica metionina, ao invés de isoleucina. Isso em mitocôndrias de algumas espécies. O GA, em vez de ser um códon de parada, ele vai codificar triptofano, também em algumas mitocôndrias de algumas espécies. Ao invés de ser um códon de término, ele vai codificar o triptofano. E AGA e AGG, sendo códons de término e não sendo o aminoácido arginina. Então, por essas exceções aqui, ele não é universal. O código tem ponto final, nós vimos isso de forma geral aí nos organismos, nós vimos que tem ponto final, ou seja, são os códons de término, os 3 códons de términos possíveis aí existentes dentro do código genético. O A, o AG, o GA. Certo? Sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, lidos por fatores de terminação ou liberação, porque não existe transportadores carregando aminoácidos por ele, e sim vão ser reconhecidos por fatores de liberação. Aqui mostrando então, aí finalizando todo esse dogma da biologia molecular. Aqui nós temos processos, ó,
transporte através da membrana, replicação, reparo, transcrição, processamento, tradução, modificação pós-traducional que ainda vai acontecer, né? Às vezes, quando termina a tradução, ainda as proteínas não estão prontas já para cumprir sua função. Às vezes ela vai precisar de ainda sofrer aí modificações pós-traducionais, tá certo? Aqui uma função e forma de proteínas, um processo enzimático, uma montagem, tal, que nós temos, até a epigenética está aqui também sendo relacionada. Mostrando, então, olha só, quando acontece algum distúrbio, né, e para vocês da medicina isso aqui é interessante, quando acontece algum distúrbio nesses processos que acabamos de ver, podem surgir, então, algumas anomalias, alguns distúrbios aí. Desculpa aí que a voz já está secando. Pode acontecer, então, alguns distúrbios, algumas anomalias. Olha aqui, ó, progéria ou síndrome de Hudson-Gilford. Há um defeito no transporte através da membrana nuclear, que é a síndrome do envelhecimento precoce. Síndrome de Bloom, que é onde o processo afetado vai ser a replicação do DNA, onde vai haver uma supressão da replicação. Cânceres, ó, não tem reparo correto. Desculpe novamente. Síndrome de Charge, no processo de transcrição, onde vai haver distúrbios do remodelamento da cromatina, ou seja, aquela questão da cromatina se empacotar novamente, né? Durante o processo de transcrição, porque durante a transcrição tem que abrir as fitas de DNA, a RNA polimerase vai fazendo a transcrição, né, a síntese de RNA, mas isso tudo vai envolver esse remodelamento da cromatina. Então, isso vai levar a anomalias estruturais congênitas múltiplas. O diabetes mellitus pode também aí estar envolvido na edição de um RNA do pâncreas, no processamento de RNA, ali naquela edição de RNA lá no pâncreas, levando à intolerância a carboidratos. A fibrose cística podendo ser gerada aí por uma variante de cauda da poli-A, ó. Variante poli-A, que é quem adiciona a cauda poli-A no processo de tradução, levando a um transporte desordenado de cloreto em glândulas exócrinas, que vai levar a uma insuficiência pulmonar e pancreática. E aqui vamos ver algumas mais conhecidas, anemia falciforme, né, que vai ter função em forma de proteínas, gerando hemoglobinopatias, onde vai gerar hemoglobinas anormais, aí com oclusão vascular secundária, elas se deformam, tá certo? Podendo aí obstruir pequenos capilares, fenilcetonúria, um erro inato do metabolismo, aí falhas na conversão da fenilalanina à tirosina. Então aqui osteogênese imperfeita, que já seria a montagem de proteína, envolvendo a montagem de proteínas multiméricas, isso seria pós-traducional, né? Então não vai formar as fibras colágenas corretamente. Aqui a categoria envolvida é o colágeno tipo 1, onde vai haver um enovelamento anormal do colágeno, produzindo os ossos frágeis, levando a patologia chamada osteogênese imperfeita. E síndrome de Beckwith-Wiedemann. Aí esse aqui já está depois a gente ainda vai comentar um pouquinho disso aqui, que é imprint genômico, que é esse imprint, está envolvendo aqui no caso de epigenética, mas a gente vai ter outros momentos para falar desses conceitos que não vem ao caso agora, tá certo? Mas essa síndrome, ó, ela leva a um supercrescimento, a hiperinsulinemia e uma onfalocele. Então, aqui a gente termina o processo de tradução aí e todo esse processo do dogma da biologia celular, ok?